Muito bem, meus amigos, estamos aquecendo aí na nossa live, canal do YouTube. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com o povo aí os grupos de WhatsApp que você tem, de grupo familiar, igreja na casa. Mande para todos. Estamos aqui já com o ministro da palavra, Sérgio Alves. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos aí da equipe do programa. Boa noite aos convidados, presbíteros aqui conosco e toda a audiência do programa aí, Estúdio Menorá. Perfeito. Agora, os nossos presbíteros, né? Elton Benites, de Lajeado. Boa noite, Elton. Boa noite a todos aí da bancada, boa noite ao ministro, Regis. E vamos aí para mais uma. Boa, é isso aí. Regis Henrique, de Rio Grande. E aí, Regis, boa noite. Boa noite a todos os irmãos aí, a todos da bancada. Em nome de Jesus, estamos aí para compartilhar a palavra. Boa, ok, a gente teve uma boa programação nessa sexta que passou aí, que foi a mensagem que o Bruno comentou, né? Falando sobre a igreja, uma mensagem para todo o público da Rádio e TV Menorá. Era para a gente enviar também para o pessoal que nunca teve acesso, está começando, também dava, né? E queria que o Elton puxasse um pouquinho aí desta mensagem. Depois a gente faz um mix aí com o Culto Mundial, que falou tema oração, muito importante também. Vamos falar sobre isso. Elton, sexta-feira aí, como é que foi para ti essa mensagem? Excelente, né? Bem, como foi falado na própria mensagem, nada de novidade para quem tem um tempinho aí, né? Verdade. Quem está exposto ao Evangelho do Reino aí há um bom tempo e atento às mensagens, não tem nada de novidade, mas é bom sempre estar renovando a mente. Mas o que eu fiquei bem alegre, que teve um grupo, um discipulado que iniciou aqui na cidade vizinha, Marques de Souza, e a gente mandou o link para eles lá, para eles assistirem, e eles assistiram, e agora quando nós retornamos lá, eles tinham vários tópicos anotados, coisas que eles não conheciam, e eles anotaram, e eles tiraram dúvidas. E o que mais me chama a atenção é que eles congregam em outro lugar. É uma história bem interessante. Eles congregam em outro lugar, eles se mudaram para Marques de Souza. Como eles não têm carro, eles não conseguem ir congregar. Aí nós oferecemos levar a igreja até eles. E a primeira mensagem que eles escutam para poder entender foi a mensagem da sexta-feira, né? E aquilo para eles foi muito legal, muito interessante. E para mim também foi uma experiência do que é ser igreja, né? A igreja é do tamanho da cidade, não importa onde eles congregam, isso eu deixei bem claro, né? Não tô aqui para roubar ninguém de lugar nenhum, porque a igreja também não é minha, não posso nem trazer vocês para cá, a igreja não é minha, né? Mas eu tô aqui como membro desse corpo para ajudar vocês, né? Nessa necessidade aí que vocês estão nesse momento sem poder congregar. Então, foi bem interessante a mensagem para nós e me chamou a atenção que para eles, assim, foi algo excepcional, né? E eu fiquei muito animado, sim, porque vi que eles acessaram, eles anotaram, e eu pude ter uma experiência aí do que é essa igreja. Joia. Perfeito. Interessante aí, Regis, como foi para ti aí? Algo novo ou algo que foi bom relembrar? Como que foi essa mensagem de sexta-feira? Também, né? Algo assim que não tem nenhuma novidade aí, como os irmãos já comentaram, assim, né? Mas é bom entender o que o senhor a linha que o senhor está falando com a igreja no momento, né? Teve uma mensagem um tempo atrás que o Espírito trouxe o assunto que povo sem visão se corrompe. Não sei se os irmãos lembram. Sim. Tempinho atrás, né? Então, eu vejo assim as novidades do Espírito, né? Que o senhor está fazendo assim, e essas mensagens especiais, e já, logo de início eu já trouxe esse tema, né? O senhor... Foi lançado o último livro, né, Valor do Testemunho, para ser a igreja, né, levar Cristo para as pessoas. Tem sentido assim o aumento da responsabilidade, né, um incentivo de Deus assim, vamos lá, vamos trabalhar, vamos levar, me levam para as pessoas. Com certeza, né? O senhor tem falado bastante nessa questão aí, né, de que igreja não é quatro paredes, né, somos cada um de nós, e o que Deus falou forte comigo nessa mensagem é que a gente tem que depender de Deus, né, e não de lideranças, né, que a gente tem que buscar no Espírito a direção do Senhor, né, justamente para essa questão
do gerar e cuidar, e também buscar a consagração do Senhor para que Ele venha fazer esta obra dentro de cada um de nós, para que a gente se torne uma ferramenta nas mãos de Deus para que essa obra avance. É verdade. Ficou muito claro que a gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade, né, Luciano? Para que haja essa visão mútua, porque se a gente não busca, se todos os membros que estão congregando dentro de uma igreja não buscar a mesma visão, vai cada um correr para um lado, né? Exatamente. Rememorou bastante coisas ali, né? Referentes à visão do Senhor, né? Mas a minha cabeça está aqui no culto mundial. É mesmo? Então estava orando, Luciano. O tema é muito interessante, né? Mexe com as coisas que a gente já passou, já viveu, teve experiências, e eu, na minha vida particularmente, sempre quando mexe nesse assunto, me chama muita atenção. Tem algo que mexe dentro de mim nessa questão das orações, né? E já estava brincando com o Bruno anteriormente aqui, né, sobre o tema, né? Verdade. De que o Espírito Santo apontou, né? A gente fala de visão, fala de estrutura, né? Fala do projeto que Deus tem, mas tem uma frase que ficou nítida ali, né? Tudo começa na oração. Né? Não sei se é porque eu fui criado no meio de pessoas que para eles era muito comum, né? Até há muitos anos atrás eu ouvi um testemunho de um macumbeiro que ele disse assim: não dá para meter com o povo que ora com os pés para trás. Né? Ele dizia no testemunho dele que ele ouvia dos macumbeiros, né? Esse povo que ora com os pés para trás, não tem como meter com eles, o Deus deles é muito forte. E olha só como é que as trevas visualizam as pessoas que oram, né? As pessoas que intercedem. E aí, Bruno? Entra comigo aí. Pois é, com os pés para trás. Para quem talvez não entendeu, é ajoelhado. É interessante. Eu lembro, né, desde que eu cheguei na casa do Senhor, assim, que eu não gostava, assim, muito da parte de testemunhos, assim, né, palavras, assim, mas que eu gostava da oração e louvor, tipo assim, o começo, assim, nos grupos familiares, os cultos, assim, o início, né, depois eu achava meio enfadonho, né, e talvez já era Deus, assim, despertando, né, algo dentro de mim, assim, uma vontade. Então, para mim, assim, é um prazer estar em oração, orar, enfim. E eu queria ver, então, com o Elton, como que é para ti esse tema, Elton? É complicado, tem que fazer muita força para orar, e se orar sem cessar, né? Também ter essa oração informal, não apenas, né, no teu quarto lá, né, da casa mesmo, mas também essa oração informal, né, de orar pela cidade, por onde tu anda, né? Tá ali invocando o nome do Senhor, consagrando as coisas a Deus, enfim, como que é essa parte da oração para ti? É bem interessante, assim, porque tem vários momentos, né, que a gente ora, assim, a gente aprendeu já há um bom tempo a questão da oração informal, e eu ando muito de carro por aí, né, rodeio muitas cidades na volta, e aquele momento onde eu tô dentro do carro, assim, passo pelas cidades e Deus me faz orar bastante, assim, porque eu tô sozinho ali, não tenho muito o que fazer, né, e aí então Deus me faz lembrar ali que eu tenho que orar, que eu tenho que reivindicar as almas, né. Mas uma coisa que Deus, assim, também tem falado comigo ultimamente, nesses últimos dias, e principalmente no culto mundial, testificou, é que eu preciso também ser um influenciador para que os membros do corpo também orem. Porque às vezes a gente, o presbítero vai lá, ele ora, madrugada, às vezes, ora informal, mas eu preciso também incentivar o povo a orar, né? Esse é o meu papel como liderança também, né? Incentivar a fazer, talvez, algumas manivelas que é necessário de vez em quando, mas incentivar sempre o povo a orar também, né? Eles também têm essa experiência com Deus, né? Também foi uma pergunta lá que o pessoal me fez lá em Marques de Souza. Ele perguntou para mim se era errado ele acordar 3 horas da manhã, porque ele queria fazer um propósito para comprar um carro, né? E aí ele queria orar todo dia 3 horas da manhã para comprar um carro. E aí ele perguntou para mim se era errado, né? E aí eu expliquei para ele. Eu não estava ali para falar o que era certo, o que era errado. Mas eu queria dar uma orientação para ele, bíblica, né? Aí pedi para ele abrir lá em Mateus 6:33 e mostrei para ele a oração que traz sucesso. E expliquei para ele que não tem problema tu orar pelo carro, mas o que traz sucesso é isso aqui. Aí dei uns tópicos para ele orar pela cidade lá. Tá me ajudando, ele nem sabe. Tá me ajudando lá a orar na cidade, pelo prefeito, por tudo lá. Porque eu expliquei para ele o que era a oração que trazia realmente sucesso. E ele não sabia disso, né?
Falei, não, tu quer? Falei, até brinquei com ele assim, ó, dá uma tocadinha só no assunto pro Senhor, ó, Senhor, eu tenho meu carro, mas foca na oração, né, das almas, da cidade, do prefeito. Aí de vez em quando só dá uma lembradinha, ó, e o carro? Mas não foca no carro, né? Então, isso que eu senti, assim, que o meu propósito, né, é, além de orar, influenciar os membros e as pessoas da minha volta, indiferente de onde eles são, influenciar eles a orar no alvo certo, que é pelo reino, né? O acréscimo, Deus traz. Tu sabe que os alvos da oração aqui no Reciclagem da Visão são constantemente falados, inclusive o presbítero de Torres, né, Sérgio, ele falou de quanto que desenvolveu lá. Começou de uma forma difícil, uma peleja, os alvos de oração antes do culto, porém rompeu. Dentre outros presbíteros, e eu creio que o início dessa obra aqui, Sérgio, foi com muita oração também, né? Antes de começar tudo, tem que iniciar as orações. Sim, muita oração. Acho que foram mais ou menos 7 anos de oração, com pessoas orando 24 horas, não uma só, né, mas fazendo escalas da madrugada, durante o dia, assim, era muita oração, e todos os bairros da cidade sempre foi, assim, uma coisa, fazendo voltas na cidade, e intensamente, e o fruto só veio depois de 5 anos de oração, praticamente, o fruto apareceu. Então, para vocês verem que Cachoeira tinha 13 igrejas e 100 e poucos, 105, 106 centros de Umbanda tinha aqui. E hoje eu não sei, mas na época em que eu ainda estava como pastor em Cachoeira, antes da saída daqui, naquela época tinha reduzido a uns 30, né? Ficou uns 30 centros de religiões, assim. Então, olha, só o que Deus tinha feito nessa cidade foi algo assim muito poderoso. Sim, verdade. Interessante. E Sérgio, assim, para quem está te ouvindo agora, nos ouvindo, na verdade, né, líderes de grupo, presbíteros, enfim, pode citar, assim, alguns alvos, assim, alguns pontos, né, de oração para fazer na cidade, enfim, para quem está começando uma obra, ou reerguendo uma obra, ou para manter uma obra. Pode dar alguns alvos aí para a gente? Os alvos é o seguinte, né? A gente tem que clamar para Deus implantar o reino dele na cidade. Basicamente, a nossa oração é essa aí. E que o Senhor afaste e proíba todo tipo de descida de espíritos enganadores para iludir pessoas na cidade. Então, a gente ordenava que fossem fechados e que os espíritos malignos não deveriam descer mais para atender naqueles lugares. E assim foi se fechando, né? Foi se fechando e reduziu significativamente aqui a propagação das trevas dessa cidade. Eu lembro muito disso. Né? Interessante. Mas basicamente são esses 2 pontos que a gente tem que orar, né? Pedir para Deus implantar o reino e desenvolver o reino, e ao mesmo tempo, que é uma consequência, que os inimigos saiam daqui. Vitória, como é que estão os comentários? Temos comentários a respeito do assunto aqui da oração, né? A Graciela Nunes de Passo Fundo trouxe: a oração é intimidade com Deus. E através dela, Deus opera conforme a nossa fé e a nossa perseverança. A Angelita Espig também de Passo Fundo trouxe, né? Na Editora Vento Sul temos disponível o seminário Ensina-nos a Orar, o livro, o e-book e CD Oração, além de inúmeros louvores e outras mensagens que abordam sobre o tema oração. O José Henrique também trouxe: a oração é uma arma muito poderosa, irmãos. A oração é muito poderosa, devemos usar mais esta arma, que é a oração. Temos também o Paulo Roberto Sanchotene aqui, ó: a oração em unidade com a esposa traz uma leveza para a obra, unidos por um propósito. E a Angelita complementa: a oração sempre foi tudo que modificou a minha vida, a minha família. Envi, eu não prestei atenção, tu chegou a ler o comentário do Jair?
Ah, acho que Lá em não. cima, viu? Ó, ele colocou: o crente só anda pra frente com os pés pra trás. Exatamente, Jair. Isso aí. bom. Boa reflexão. Já está inspirado. Estava inspirado. Muito interessante, né? A Angelita comentou ali, né, dos materiais da Editora Vento Sul, né? E eu, há uns dias atrás, voltei, né, a ouvir o CD Oração no carro, Nicolas. Eu tenho o rádio no carro. A gente brincava Olha fora aí. do ar, que tem muitos carros que não tem mais CD. O nosso, né, felizmente tem ainda, né? E isso é muito útil, né? Porque dá para ouvir os CDs. E é muito interessante esse CD. Então, eu quero indicar para você, ouvinte, né? Se você tem o CD, né, eu compro digital também. Também tem na TV por assinatura. Mas é um material muito bom, né? E até queria começar já puxando com o Reis e também sobre esse culto mundial, né? Que esse tema falou com você como que é orar, né? Porque a gente viu, né, ontem também, né, que tem a oração e tem o orar, que é nos colocar no nosso quarto, né, em intimidade com Deus, né, e falar com o Senhor. Como que foi esse culto mundial aí, Regis? Amém. O irmão tocou no ponto aí que exatamente que eu ia compartilhar. Essa ministração de ontem, do Mundial, chamou a atenção essa questão do entra no teu quarto e fez relembrar de vários pontos da escola de oração, né? CD Oração, que a gente já, acho que acredito que a maioria já acessou, né? Mas já incentivo os irmãos aí que não acessaram ainda que escutem, né? É verdade. Esse entra no teu quarto, né? Entra no teu quarto, assim, o Senhor ministra para mim a questão do anonimato, porque ali o Senhor já ministra a questão do ego também, porque quando a gente faz algo na intimidade com Deus e somente você e Deus, né, aquilo ali aniquila o teu ego, né, porque o nosso ego está sempre querendo holofotes. A nossa natureza pecaminosa está sempre querendo ser reconhecida, né? E quando o Senhor fala, entra no teu quarto, quando orares, ou lava o teu rosto, te recompõe quando jejuares, o Senhor já ministra nessa questão, né, da aplicação da cruz para que a gente venha a ter uma intimidade com Deus, porque é algo que é só tu e Deus, né? Então, no primeiro ponto, assim, foi essa questão, né? Interessante. Luciano, eu estava lembrando que na sexta-feira no grupo familiar eu, né, senti assim de compartilhar um pouquinho sobre Atos 2:42, que fala sobre perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu falava ali um pouquinho, né, se nós não perseverarmos na palavra, na leitura da palavra e na oração, a gente não vai perseverar, né? Agora o Jair, né, falou em termo de brincadeira, mas é uma verdade, né? Aquele que não ora não tem experiências com Deus, né? E quando vê, vai desanimar, vai se frustrar. E o quanto viu assim na tua vida, o quanto a oração foi e continua sendo importante na perseverança, o quanto persevera também nas orações. Vários momentos eu tive que são bem importantes, né? Familiar, estrutura da igreja. Sim. Já tive 2 experiências bem fortes em cidades onde eu estive. Agora estamos aqui à frente, junto do trabalho aqui, eu, o Herberto, o Sérgio, aqui a cidade também demanda muita, sim, a gente sente assim, quando as equipes param de orar na cidade, né, de sair, de ir para os territórios, que é um momento que Cachoeira do Sul está vivendo, de sair na rua, de ungir de novo, de andar de novo. Hoje de manhã eu conversava com o Herberto e a gente via, né, as trevas não param de marcar os territórios, de fazer pedidos, de invocar espíritos e de delimitar sempre os mesmos lugares num município e numa cidade. Então a igreja devia ter um trabalho muito melhor para ir lá também, né, e demarcar um local para o Senhor. Assim como começou no passado aqui, teve período aí que o Sérgio estava sozinho, que Deus mandava ele fazer essas voltas aí, mas hoje nós estamos aqui, né, com bastante pessoas assistindo, presbítero, às vezes a gente entra num desânimo, né? Às vezes tu olha assim, parece que a coisa está afundando, parece que a coisa está patinando, e é o momento. Eu me alegrei muito com esse culto mundial, assim, para reavivar a todos, a retomar esse trabalho. Às vezes, quando eu converso com presbíteros, assim, que eles chamam aqui Cachoeira do Sul para compartilhar um pouquinho, para lavar os pés e falam da dificuldade da obra, eu sempre pergunto, irmão, como é que estão as orações na cidade? Teve um momento que a gente fazia aqui, né? Mas agora deu uma parada e tal. E a gente sempre procura, assim,
trazer à memória aquilo para dar esperança àqueles presbíteros. Vamos de novo, vamos começar de novo. Às vezes, mas tá só eu e a esposa, mas sai tu e a esposa. Teve momentos que era eu e a Jaque numa cidade, vamos nós. Sim. Teve momentos que a gente levava até as crianças, vamos nós. Eu tive experiências pessoais na minha vida que eu vi algo desmoronar, que eu não tinha quem recorrer. Eu quase furei o aplicativo Pão de Judá em uma determinada oração ali que era a causa que eu precisava. E eu vi Deus me atender, né? Levou 36 meses, mas Deus me atendeu. Sim. Porque ele fazia eu me lembrar da parábola do juiz Iníquo, né? Já que tu não vai parar de me importunar, eu vou atender. E lá ele diz assim, né? Se o juiz que não conhecia, não temia Deus, imagina eu, né? Não vou atender aqueles que clamam e batem nessa porta todo dia. Verdade. Deus atende, então Deus atende. Não importa a causa que tu tem, o problema, se a cidade está com dureza, se está com emperrada, se tem um problema de rebelião, coloca para o Senhor. Eu tenho que ter... Que, na verdade, eu estava assistindo o culto ontem, oração, que a oração é um campo experiencial, né? Porque tu pode ler os versículos do culto mundial e tu ficar parado, tu não fazer nada. Mas aqueles irmãos que pegaram esses textos que a partir de agora vão ser ministrados no decorrer dos próximos dias, semanas ou meses, Deus é que sabe, vão ter essas experiências. Boa. E até isso eu lembrava agora que o Luciano comentou sobre os versículos, a Angelita trouxe o livro Oração e ali tem uma parte que diz, né, que a oração ela é como água para aqueles momentos em que a gente comeu muito pão. Então precisa desses momentos para ter uma digestão e para a gente conseguir colocar em prática. Até essa questão da oração, né? De aceitar de que a oração tem uma eficácia. Se eu tenho uma incredulidade nisso, eu vou ter que recorrer à oração também para que Deus cumpra isso na minha mente. Eu preciso dizer, Deus, isso eu não consigo, né? Tenho essa dificuldade na tua palavra. E também na cura interior tem outro texto que diz, é um capítulo, é um dom que traz a cura, né? Exatamente. Antes de tomar as atitudes, o que eu devo fazer, né? Mediante a oração, para que eu não saia do eixo. Pois é. Até, em Elton, não sei se já passou por uma situação parecida, onde tu estava orando por algum tema da cidade e não desenvolvia, e tu não sabia se era um problema que tu não estava fazendo direito, trabalhando, ou Deus que não queria atender no momento. Já passou por esse período assim que tu não sabe, é hora de agir sem sentir? Como é que é? Já teve períodos assim? Estou passando agora. Estou vivendo isso. Tem duas experiências interessantes, assim, bem rapidinho, sobre oração. E aí já vou incentivar também os irmãos, né, a participarem de micros regionais. Sabe aquele momento onde algumas pessoas saem do lugar e vão lá orar por outras pessoas, né? Porque a gente que é presbítero está orando por várias causas, né? E aí daqui a pouco tá orando e alguém... Tu tá lá no micro regional e alguém vai lá orar por ti. Eu já fiz isso e já recebi isso, né? Eu recebi agora num micro regional 2 orações. E eu tenho visto as palavras dessas pessoas, né, que oraram por mim, se cumprir na minha vida. Coisas no que se refere ao ministério, que estava trancadas aqui na cidade, que não ia. Eu senti que Deus mudou, que não é uma força minha que está acontecendo, né? Que foi a coincidência, né? Depois que esses irmãos oraram por mim lá no micro, e as palavras que eles usaram, está acontecendo na minha vida agora. Eu estou sendo aquilo que eles profetizaram, aquilo que eles falaram. Por isso a importância de estar em micros regionais e a importância daqueles irmãos que sentem a impulsão de orar por outras pessoas irem até lá. Porque, para mim, eu tenho sentido e testificado o resultado das orações desses irmãos que fizeram por mim nesse micro. E a segunda coisa, né? Estava eu participando agora de uma reunião que tem da regional, né? E nessa reunião da regional, um irmão sentiu que nós deveríamos lá compartilhar as fraquezas, que é algo bíblico também, né? Compartilhe as fraquezas e orai uns pelos outros para serem curados. Verdade. E aí, então, eu fiquei orando e pensando qual fraqueza eu vou compartilhar aqui, porque se eu começar a compartilhar minhas fraquezas todas aqui, nós vamos longe, né? Estaria até agora na reunião do presbitério lá. E aí eu orei e Deus trouxe uma fraqueza específica que eu queria dividir com os irmãos, que os irmãos vão dar risada, que é a preguiça, né? Eu era muito preguiçoso, né? Gostava de não fazer nada, de ficar em casa. E a obra padecia muito por causa da preguiça. E isso é um demônio, né? Até aquela passagem de Provérbios lá parecia uma homenagem para mim, porque eu era daquele jeito mesmo, né? Um pouco para dormir, um pouco para descansar, e assim
sobrevivi à minha pobreza, né? E eu confessei isso lá. Falei que isso era um problema, né? Que eu queria ser livre do demônio da preguiça lá, porque isso atrapalhava a obra, atrapalhava tudo, né? Não trazia recurso para a obra, não trazia almas para a obra. E aí, naquele micro-regional, no final, nós oramos todo mundo pelas fraquezas que os presbíteros ali exporam, né? Sentiram de expor. E uma delas era minha ali na preguiça, né? Irmãos, eu me tornei um trabalhador brasileiro aí nesses últimos meses, né? Deus me... Assim, eu senti a libertação da preguiça, assim, sério. Eu cheguei agora, pra você ter uma noção, né? Eu tinha compromisso com vocês aqui às 10 horas, eu cheguei 5 para as 10 em casa, porque eu tinha grupo familiar, daí eu estava trabalhando, depois saí do grupo, fui trabalhar de novo. Então, assim, eu senti que Deus me libertou do espírito do demônio da preguiça. Porque, não é um ativismo religioso, irmãos. É a graça do Senhor, assim, eu tenho visto que eu me acordo de manhã, eu trabalho, né? E tudo com um propósito do estabelecimento do reino, tudo com uma visão de reino, assim. Então eu sinto, assim, que Deus, através do confessar pecados, através da oração daqueles irmãos ali, de me humilhar, tirou, acho que esse bicho aí da preguiça que estava sob o comando central da minha alma. Sim. E agora Jesus assumiu esse comando na minha vida e eu não estou nem me reconhecendo mais, né? Também coisa boa. Então, que como é importante a oração, né? 2 tópicos. Eu lembro até que o Márcio, lá de Canela, ele compartilhou num micro, né? Que ele tinha vergonha de sorrir, né? E foi lá, compartilhou as fraquezas dele, né? Aí quando eu falei que eu era preguiçoso, ele deu risada lá, né? Então Deus libertou ele também, né? Então, ele já tá rindo de novo. Glória a Deus, né? Deus liberta todo mundo. Sim, Elton, é muito importante. Sabe que eu estou hoje servindo a Deus integralmente por causa de oração também, em 2019. Mas porque a Vitória queria, né? Na época eu não gostava muito de acompanhar, assim... Até louvor tu fez. Pois é, fui chamado até pra louvor, rapaz. Eu lembro. Me envolvi de uma forma ali. Só que o que aconteceu? Quando terminou o encontro micro-regional, teve os presbíteros lá que pararam pra orar, isso 2019, ali, final de 2019. E o meu pai era presbítero e tava lá. E os presbíteros orando, e eu fui pra conversar com ele. E um presbítero achou que eu tava indo na fila da oração. E ele, vem cá que eu vou orar por ti. Eu já entrei, né? E ele orou. E no final ele falou, olha, eu sinto muito forte em ti. E ele nem me conhecia, ele nem sabia que eu era filho de presbítero nem nada. Ele falou, sinto muito forte que tu tem um chamado missionário. Aquilo virou uma chave dentro de mim, assim, porque eu fiquei bem quieto, não falei nada pra ninguém, né? Mas aquilo ficou me atormentando, né? Falei, como assim? Eu tenho um chamado missionário. E aí passou meses e foi quase um ano, assim, aquilo matutando, até que apareceu. Mas foi através de uma oração e mudou completamente o rumo da minha vida através de uma oração. E isso que o Elton está falando aí, de coisas que foram profetizadas em cima da vida dele, isso é bênção. Então você tem que aproveitar. Os micro-regionais, eles oferecem muito isso, né? Aqui em Cachoeira temos os momentos de oração até no final dos cultos aqui, não precisa ser um micro. Sim. E muitas experiências, né, Bruno? É verdade. Essa arrancada do culto mundial aí, o Espírito parece que quer mover o povo aí a retornar. Ou caminhando, botar os pés para trás, mas voltar para a oração, né? Sim, eu creio que sim, porque a maneira que foi colocado assim, foi muito estranha. Foi muito direto, muito objetivo, sim, sabe? E parece assim que deixou aquelas voltinhas, aqueles rodeios, assim, o Senhor foi muito direto conosco. Até me surpreendi assim na hora, assim, porque parece que não deixava uma margem sequer para me argumentar qualquer coisa. Parece que aquilo veio assim para convencer todos nós que estamos preguiçosos nesta área. Eu sempre me recordo de uma vez que veio um irmão lá da China nos visitar aqui, né? Ele não conhecia nada em Cachoeira, não sabia, mas quando ele chegou no pátio do tabernáculo, ele te disse algo, não sei se tu lembra, né? Ele disse assim que Deus dizia para ele que esta obra tinha começado na oração, né? Foi. Ele disse duas coisas, né? Quando entrou no meu escritório, ele disse, primeira coisa, ele olhou para mim e disse em chinês, que eu não entendi, né?
ele disse para o tradutor: esse homem já é quebrado. E depois ele disse: essa obra é grande porque tem muita oração. Isso aí. Tá certo. Legal. Esse é o Dong? Isso. Dong Lan? Acho que ele teve aqui no ano que tu nasceu, Uni. Pois é. Interessante. Olha aí, tia. Sérgio, eu estava ouvindo o CD Oração e ali diz, né, uma comparação, né, que a Bíblia, então a palavra é como a comida natural e a oração como a água. E naturalmente nós não vivemos, né, só comendo ou só tomando água. E espiritualmente é assim também, a oração é tão importante quanto a palavra para o crescimento da obra, desenvolvimento, enfim, tudo é tão importante assim. A oração é a autoridade do Espírito Santo para fazer todo o sistema espiritual interno nosso funcionar e fluir e frutificar. Se a gente não orar, parece assim que não há digestão da palavra, sabe? Você não consegue praticar a palavra. O que solta a gente, tipo assim, uma lubrificação do óleo do Espírito Santo, a oração, que faz todas as coisas engrenagens funcionar para frutificar para Deus. Porque tu implanta a autoridade de Deus através da oração no ambiente onde tu estás. Porque a oração é um clamor para Deus atuar e fazer as coisas que o homem naturalmente não pode fazer. Então, convencimento de pessoas para vir para a obra, conversões, escolhas, tudo é feito pela oração. Por exemplo, orar pelos perdidos é uma coisa que não existe mais, quase. E nós orávamos muito na época, e basicamente é isso aí. Que os perdidos fossem desprendidos da onde eles estavam amarrados e que viessem para a salvação. E como é que Deus fez isso? Foi assim, a partir de 95, assim, foi uma avalanche de salvação. É uma coisa assim inacreditável. De num ano nascer mais de 1000 almas para Jesus, num ano. Isso é um fenômeno. Sim. Pois é. Verdade. É um tema aí que vamos ter que parar para ouvir o CD, né? Oração. O pessoal estava deixando dica nos comentários. Vários comentários, o pessoal interagiu bastante. Eu vi que teve um ponto aqui de 120 telespectadores simultâneos. Óbvio que são mais pessoas aí por trás destas telas. Mas o pessoal gostou do tema oração. E eu agradeço aos presbíteros que fizeram parte dessa noite aqui, contribuíram com os compartilhares, conhecimentos, experiências, enfim. Agradeço aqui. Elton Benites, valeu, Deus te abençoe. Valeu, gente, valeu, é isso aí. Vamos descansar, porque amanhã meu pai trabalha e eu também. Até a próxima. Boa, até mais. É isso aí, Regis, muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos aí, que a gente venha alcançar esse equilíbrio, né? Tá. Palavra e oração. Hein? Obrigada, Regis. Boa, isso aí. Sérgio, nosso agradecimento aqui também. Eu agradeço aí a participação, principalmente os presbíteros aí que se dispuseram hoje aqui a estar compartilhando com a gente, né? Que Deus abençoe o pessoal aí do estúdio, a nossa audiência. Uma boa noite a todos.